Ok. Tem mais? Jaqueline, Jamile, a Ellen, Ana, Patrícia, Juliane. Ok, a maioria já está na aula, beleza. Só retomar, alguém lembra aí, pessoal? O que nós... Onde nós paramos? Nós vimos o conceito de economia, né? Na primeira aula a gente viu que não era economia, na segunda a gente viu que era economia e avançou alguns conceitos. É a parte mais chata, né, da nossa disciplina, a gente precisa alinhar conceitos. Está todo mundo me ouvindo bem? Estou conseguindo compartilhar a tela, só um momentinho. Só um momentinho que eu estou resolvendo aqui, vou compartilhar a tela já já com vocês. Prontinho, pessoal, foi uma leve saída aqui, mas acho que agora vai dar certinho. Só confirmando de novo, está todo mundo comigo? Está me ouvindo? Sim, professor. Oi. Conseguindo, né? Show de bola. Legal, obrigado, Jaqueline. Acho que agora está indo a minha tela aí com vocês, né? Prontinho. Ok, consegui. Tudo ok, professor. Beleza, obrigado pelo retorno. Então tá aqui, a gente viu que o conceito de economia é oiko mais nomos, né? Aquele caso da mãe Joana, para lembrar bem a gente, é a regra da casa, ou o costume da casa, né? Da casa ou do lar, ou do país, né? Num conceito mais amplo. Então, como é feito a administração, como é feito o controle da casa, como é feito o controle da administração de uma nação ou de uma economia, né? Então, economia tem a ver com a regra da casa, costume ou lei da casa. Beleza. Aí a gente avançou bastante, né? A gente viu as 3 perguntinhas, eu pedi para vocês irem printando, lembra na aula passada? Vai printando aí as telas. Sei que eu vou mandar o material ainda para vocês, mas a gente foi conceituando que são bens e serviços, falou que eram recursos naturais, viu os fatores de produção. Rapidamente, nos fatores de produção, eu lembro que a gente pulou direto para cá, para o fluxo circular, que é daqui que a gente vai retomar nossa aula de hoje. Então, a gente viu os setores da economia, primário, secundário, terciário também. No primário, agricultura e pecuária, no secundário, indústria, e no terciário, comércio e serviço. Lembram disso? O que vocês acham, pessoal? Nossa economia aqui no Amapá, ela está mais pautada no setor primário, na agricultura e pecuária, ou ela está mais pautada no secundário, que é na indústria, ou no terciário, comércio e serviço? Vamos lá, quero ver vocês comentando isso daí. Onde está pautada a nossa economia? Professor, no meu ver, né, tá no terciário. Por quê? Vamos lá, primeiro fazer uma enquete aí, né? Primário, secundário, terciário. Pode só escrever 1, 2 ou 3 ali no chat de vocês.
Para a gente conferir. O colega já ligou o microfone e falou no terciário, né? Primário, secundário e terciário. No primário, agricultura e pecuária. Secundário, indústria. E no terciário, comércio e serviço. Vamos lá, povo? Aguardando por vocês. Isso. Todo mundo. Efeito manada, será, pessoal? Daqui a pouco a gente vai tirar a dúvida se é efeito manada ou não é. Patrícia disse 3, Keila também 3, a Ellen 3, Duliane 3, Jamile 3. E o resto se absteve de se manifestar, né? Não quis se manifestar. A Ana Freitas não falou nadinha. A Juliane falou, a Jamile falou também, a Patrícia ok. Jaqueline colocou primário e terciário, né, Jaqueline? Primário e terciário. Tá bom, bora lá. Jaqueline, por que você acha que é primário e terciário, Jaqueline? Conta pra gente aí. Por favor. Se tiver algum problema no microfone, é só avisar aí. Tá aí na tela de vocês, né? O que é cada um. Jaqueline acha que é primário e terciário, ou seja, agricultura e pecuária e comércio e serviço. Excluiu indústria aí, né? Sim, é porque, na verdade, aqui a nossa economia, ela não é pautada, né, na indústria. Então, a gente tem mais aquela questão da agricultura mesmo e do comércio aqui, que, no caso, são a base, né, da nossa economia. Apesar da gente não exportar, assim, nada, mas se a gente for levar em consideração os trabalhadores rurais, né, então eu acho que tem sim uma grande participação na economia do Estado. Beleza, obrigado pela tua visão, tá? De fato, a gente tem alguma produção primária. Alguém pensa diferente? Olha, a Ana Freitas colocou secundário e terciário. A Keila não quer falar. Pode falar, Keila. Professor, eu defendo o terciário pela seguinte questão: o primário, que é a agricultura, ela é mais familiar, já é uma cultura, é uma economia muito tímida e ela não movimenta muita coisa, não. Eu acredito que a grande movimentação aqui, tanto é que da última vez que eu ouvi, né, alguém comentando sobre isso no jornal, é sobre a construção civil que estava movimentando mais aqui no nosso estado, né, a construção, essa coisa toda. Então, a agricultura, ela é bem fraca, apesar do grande potencial. A questão já da indústria, a gente sabe que nem energia para suportar as indústrias nós temos, né? É um processo, ainda está engatinhando para isso. A minha visão é essa. Obrigado, Keila. A Ana Freitas colocou 2 ali, colocou indústria, né? Vai na esteira da Keila aí, tirando de tempo para o setor primário. De fato, pessoal, setor primário, secundário e terciário no Amapá, é bem gritante a diferença no terciário. Tá? O terciário ele é o mais volumoso de todos. A gente sempre ouve falar economia do contra-cheque, não é? Já ouviram falar isso? O Amapá vive a economia do contra-cheque? O professor Charles Shelala escreveu a monografia, que é a dissertação de mestrado dele, sobre a magnitude do Estado na economia amapaense, né, dizendo qual a relevância do Estado. Ele criou um índice, um indicador, e conseguiu medir essa presença muito massiva do Estado na nossa economia, dizendo que a nossa economia não tem autonomia, não tem liberdade, né? Não no sentido de estar presa, mas ela está associada ao poder do governo. Então, ele conseguiu fazer essa medição, ficou bem interessante o trabalho do professor Charles Shelala, virou um livro, né, e vende esse livro está sendo distribuído também até hoje. É muito relevante essa leitura, para quem tem interesse em discutir a economia amapaense. O meu livro, né, que eu vou fazer o lançamento agora em janeiro, também fala sobre a formação da nossa economia, e eu estou focando ali na década de 60, 70 e 80, no setor secundário, produção mineral, na indústria mineral. Apesar de ser recurso natural, a gente pensa que é recurso primário, né, mas há uma transformação para poder processar o minério para ser exportado. Então, essa transformação é indústria. Então, a indústria minereira aqui no Amapá teve um grande processo da formação do nosso estado. Mas, de fato, de 2000 para cá, na verdade, década de 90, começou uma redução, em 2000
houve uma sinalização de que haveria uma retomada, e na década passada, de 2011 a 2020, ou melhor dizendo, 2010 a 2019, a gente não teve isso concretizado. Então, nosso setor secundário realmente ficou muito aquém, né, de uma mola propulsora de economia, não podemos considerar dessa maneira. Então, de fato, o comércio e o serviço é o grande fator, grande parte do setor da nossa economia que faz circular faz circular e gerar o valor, tá? Então, de fato, o setor terciário ele é gritante, como a maioria da turma acertou ali, né? Algumas pessoas colocaram primário e terciário, e o primário, que ela falou bem interessante. Nosso setor primário no Amapá, a agricultura e pecuária, elas são consideradas como de subsistência, né? Agricultura familiar, de abastecimento de curto prazo, não temos uma lavoura, uma produção muito grande. Temos uma expansão na área do cerrado agora, na produção de arroz e de soja, principalmente. Mas essa agricultura também ainda é muito parca, ainda não consegue chegar perto do que movimenta o comércio e serviço. São poucos produtores, pouca área trabalhada para a lavoura. Nossa produção de bubalino ela é grande, porém ainda não é massiva a ponto de considerar um ponto de desenvolvimento no Amapá. Então, sim, o setor terciário ainda é o que prevalece na nossa economia. Fechou? Alguma dúvida, alguma contribuição aí dos colegas ainda? Não? Então, vamos lá. Tudo certo. Beleza. Então, uma parte do conceito importante que a gente acabou passando muito rápido na aula passada é a remuneração dos fatores de produção. O trabalho, que é a mão de obra que coloca disponível para um mercado. Eu vou colocar para vocês logo mais a outra parte da tarefa, e mostrando para vocês quais são os elementos de um sistema econômico, tá? Então, eu queria começar com vocês hoje de um ponto que nós paramos, que é bem aqui, ó, o fluxo circular. Prometi para vocês que a gente ia começar a aula através desse fluxo circular, para que a gente entendesse como funciona. Parece complexo, pessoal, mas a gente entendendo, a gente consegue captar bem ele. Então, alguns agentes econômicos estão aqui, famílias e empresas. Eu falei sobre elas para vocês na aula passada. As famílias colocam à disposição do mercado por duas formas no ciclo. Aqui a gente tem dois fluxos. O fluxo monetário, que é por onde passa o dinheiro, e o fluxo real, que é por onde passam bens e serviços e fatores de produção. Famílias colocam disponível no fluxo real, bem aqui, ó, capital e trabalho. Tá vendo essa setinha de baixo aqui? Famílias colocam disponível, olha, a seta está saindo de famílias, capital e trabalho. O que é capital e trabalho? Capital é a parte do valor, ou do dinheiro, ou máquinas e equipamentos que são colocados à disposição da produção. E é colocado aqui troco, né? Ele quer uma remuneração por essa disposição. A remuneração do capital é juros, tá? Ele quer colher juros a partir dessa disposição de recursos financeiros ou então de máquinas e equipamentos para uma economia. Ele quer juros a partir dali. E coloca também à disposição trabalho, tá vendo? Capital e trabalho. Todo mundo acompanhando na tela comigo aí? Trabalho é remunerado com salário. Vem aqui, ó. Trabalho é remunerado com salários e o capital é remunerado com lucro. Pode dar o print na tela aí para vocês não se perderem, né? Então, as famílias e empresas interagem em dois mercados, como eu ia falando para vocês. O de fatores de produtos, vamos ver. Mercado de fatores de produção, tá bem aqui, ó. O que ele coloca, então, para as empresas, ou então para a economia gerar recursos? Coloca capital e trabalho, interage no mercado de fatores de produção e entra nas empresas como empréstimo de capital e trabalho ainda. Então, as empresas devolvem, agora pelo fluxo monetário, olha, salários e lucros que se transformam em renda para as famílias. Entendeu? Renda para as famílias são provenientes dos salários pagos, os salários e lucros pagos pelas empresas. Então, estamos olhando aqui só uma parte desse fluxo, dos dois fluxos, né? No fluxo real, as famílias ofertam capital e trabalho,
que se transforma em empréstimo de capital e ainda trabalho para as empresas. As empresas devolvem para as famílias salários e lucros, que se transformam em renda para as famílias. Deu para entender esse pêndulo aí? Saímos da esquerda para a direita, de famílias para empresas, e agora de empresas para famílias, no retorno. Então, a gente entrega capital e trabalho e recebe renda. As empresas recebem empréstimo de capital e trabalho e devolvem salários. Deu para sacar aí? No mercado de produtos, as empresas oferecem bens e serviços comprados, olha só, e as empresas recebem bens e serviços vendidos. Isso é, evidentemente, o sistema de compra, ou seja, mercado de produtos. Eu colocaria aqui serviços, tá? Complementem aí no de vocês. Mercado de produtos e serviços, tá bom? Lembra que a gente falou que bens e serviços, todos eles são produtos? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Quando a gente caracterizou aqui, ó, bens e serviços. Olha, bens são produtos e serviços são produtos também, mas que não tem forma física, tá bom? Bens e serviços, ambos são produtos. Então, para a gente tá certo aqui, mercado de produtos, mas para a gente deixar bem claro aqui, a gente taxa uma barrinha aqui e coloca serviços. Então, no mercado de bens e serviços, então no mercado de produtos, famílias interagem com as empresas, sendo que as famílias compram e as empresas vendem. É lógico isso, né? Quando a gente esquematiza, parece que fica difícil. As empresas devolvem receitas que se transformam em gastos para as famílias. Então, aquilo que a empresa vende, bens e serviços vendidos, se transforma em receita para as famílias. Isso acontece numa interação dentro do mercado de produtos. Deu para entender? Então, a gente tem dois fluxos aqui. Um que faz o caminho do dinheiro e outro que faz o caminho dos recursos produtivos, inclusive dos próprios produtos depois. Tá? Então, o de fora aqui, vamos lá, é o fluxo real. Capital e trabalho, empréstimo de capital e trabalho. Bens e serviços vendidos, bens e serviços comprados. Viu? Esse é o fluxo real. Vamos ver o fluxo monetário? O fluxo monetário, as famílias recebem renda, que são pagas como trabalho e lucro pelas empresas, que recebem receitas, que são gastos das famílias. São esses dois fluxos aí, tá? Fluxo real e fluxo monetário. Ficou alguma dúvida, pessoal? Professor, fica um pouquinho confuso, mas aí o senhor disponibiliza o PDF para a gente tirar nossas dúvidas, né, na leitura. Mas Keila, tu estava vendo a tela, né? Sim, tem horas que eu estou na internet móvel, então tem horas que dá para ver legal, mas tem horas que não consigo, tipo trava, embaça, sei lá o que acontece. A Duliane falou que bugou aí, vou tentar explicar de novo, tá? Vamos lá. Antes do Liane, deixa eu colocar aqui esse material aqui, pronto. Vamos lá. Eu vou voltar para a explicação desse que está na tela aí, tá? Mas eu quero só apresentar para vocês os elementos de um sistema primeiro, tá? Vou apresentar os elementos do sistema e a gente vai usar esses elementos parcialmente ali dentro, tá bom? Bem aqui, ó, elemento de um sistema econômico. O sistema econômico é composto por um conjunto de elementos entre fatores de produção, vou colocar aqui o laserzinho na tela para vocês, agentes econômicos e instituições. Como nós estamos falando muito dos agentes econômicos, por isso que eu quis voltar aqui um pouquinho, né? Mostrar para vocês que o sistema econômico ele é complexo e ele considera vários elementos. Então, entre esses elementos nós temos agentes econômicos, que são famílias, empresas e governo. O governo a gente vai deixar para o finalzinho da aula, tá? Mas a gente vai discutir bastante agora famílias e empresas, tá bom? Eles interagem nas escolhas. Lembra a regra da casa? A casa da mãe Joana, né? Oiko e nomos. Então, a casa e a regra da casa são compostas através da interação entre esses agentes. Vamos deixar o governo por último, vamos tentar entender primeiro famílias e empresas, tá? Existem alguns fatores de produção que vão ser negociados. Imagina um tabuleiro de jogo, né? E a gente vai precisar usar esse recurso disponível para tentar alcançar um desenvolvimento econômico para a nossa economia. E nesse tabuleiro estão em jogo alguns fatores que podem ser remunerados. Por exemplo, terra, capital, a gente já falou de capital e trabalho ali na outra tela, né? Mas terra também é um fator de produção importante. Tecnologia e a capacidade empresarial. Pessoal, esses dois últimos, tecnologia ou capacidade tecnológica e capacidade empresarial,
Nem todas as ferramentas que a gente vai utilizar para a leitura vão trazer esses dois fatores de produção como possíveis classificações para fator de produção, porque eles não são considerados como estoque, tá vendo aqui estoque, entre parênteses? Convencionalmente, tradicionalmente, a gente considera terra, capital e trabalho como os três fatores de produção em um sistema econômico. Só que dependendo da economia que você olha, tecnologia tem um valor, tem um impacto muito relevante, então a gente acaba considerando tecnologia. Capacidade empresarial, idem. Em alguns estados mais abertos, mais livres que o próprio Brasil, a capacidade empresarial é mais fluida. E tem outros lugares mais fechados que o Brasil que não existe capacidade empresarial. As pessoas não podem empresariar. As pessoas não podem fazer uma empresa. As pessoas não podem explorar o recurso economicamente disponível através do lucro. Então, ele não pode se tornar empresário. Em alguns lugares, ainda temos isso. Alguém consegue chutar algum lugar que não tenha liberdade empresarial? Alguém sabe de um país que não tenha liberdade empresarial? Ou com essa liberdade mediada pelo Estado? Ninguém. Tem um país super fechado, ele é bem emblemático. Eu acho que a gente consegue trazer ele aqui na aula de hoje, sem eu falar o nome dele. Fica ali na parte oriental do planeta. Cuba é um bom exemplo. Cuba, apesar de estar no processo de abertura, Jaqueline, o Estado ainda intervém muito, porque ele tem uma economia centralizada, né? O Estado escolhe quantos restaurantes pode ter, qual o tipo de indústria, qual o tipo de agricultura que vai ser plantada no teu terreno. Cuba ainda tem uma economia muito centralizada, né? Então tem um órgão central que vai escolher a produção pelo Estado. É o Estado que organiza essa produção. E o governo que acaba, então, implementando políticas públicas de produção. Cuba é um bom exemplo, mas Cuba já tem possibilidade de dizer assim, olha, aqui vai ter uma padaria, você vai ser o proprietário, você vai ser o empresário. Então ainda existe possibilidade de empresariar de alguma forma, mesmo com pouca liberdade. Cuba é um bom exemplo, mas ainda não é o país fechado que nós temos hoje, que todos nós conhecemos. Virou notícia no ano retrasado, 2019, depois 2020, teve crise lá com os Estados Unidos, depois se abraçaram, depois brigaram de novo. Lá na porção oriental do nosso planeta. Coreia. Qual Coreia, Duliane? Fala aí pra gente. Temos duas Coreias, né? Uma tensão terrível entre elas, inclusive. Coreia do Norte. Muito bem, Patrícia, obrigado. A Coreia do Sul é completamente aberta, né? É a casa da Samsung, onde é produzida a telefonia Samsung, e o software do Android é produzido ali em Seul, né? Então, não dá para dizer que Coreia é uma só, então que a Coreia do Sul é parcialmente liberal, não, ela é muito liberal. A Coreia do Norte completamente fechada, só tem parceria com a China, e os indivíduos, os nacionais da Coreia do Norte, os norte-coreanos, não têm liberdade empresarial. Então ali é o Estado que toma conta de toda a informação, toma conta de todo o processo educativo, toma conta de toda a capacidade produtiva, né? Então está nas mãos do Estado diretamente, ele não passa essa possibilidade para outro, né? O Estado organiza a produção na Coreia do Norte. Se isso é bom ou ruim, a gente pode fazer uma série de justificativas para se posicionar, tá? Mas não vem ao caso hoje. Mas sim, em alguns lugares a capacidade empresarial é menor, então terra, capital e trabalho se relacionam como moeda de troca de uma forma diferente do que onde tem liberdade. Onde não tem liberdade, os indivíduos têm terra, capital e trabalho disponíveis para negociar em qualquer momento, a qualquer preço. Né? Quanto mais livre, mais disponíveis estão terra, capital e trabalho para uma produção econômica no formato liberal. Tá? Então, esses 5 aqui são fatores de produção, mas foquem aqui, tá? No central mesmo, terra, capital e trabalho, que é onde nós temos a tradição de compreensão de fatores de produção. E quem negocia terra, capital e trabalho são os agentes econômicos, famílias, empresas e governo. Em alguns lugares o governo menos, em outros lugares o governo mais, tá bom? Onde eu tenho mais governo, eu tenho menos capacidade empresarial. Eu acabei de falar sobre o Amapá, que a gente tem muito Estado, né, na nossa economia. Então, nós temos baixa capacidade empresarial.
Quer dizer que a gente não tem liberdade para empreender? Não, não é isso. É capacidade empresarial. A própria Jaqueline acabou de dar um exemplo para a gente, né? A gente tem pouca energia elétrica, como é que a gente não tem nem condições de fazer um edital promovendo desenvolvimento econômico, já que a gente sequer tem energia com qualidade para atrair e para receber investimentos para o segundo setor, né? Então, o setor secundário realmente ficaria ali prejudicado, porque a gente já não tem capacidade empresarial de uma maneira adequada. Deu para sacar aí? Beleza, agora bora para o fluxo, que é onde ficou bugada lá a mente, né? Depois eu falo das instituições jurídica e política, tá? Ainda não está na hora. Tá aqui. Então, como é que funciona esse fluxo? Vamos lá. Como que funciona esse fluxo? Mais uma vez, aqui agora nós estamos falando, já consegue compreender melhor um pouquinho, que são agentes econômicos, família e empresas. Eles estão negociando capital e trabalho, que são dois fatores de produção. A gente não está colocando terra aqui. Terra daria um outro bololô aqui. Né? Capital e trabalho, que são os nossos... Lembra daqui da nossa tela? Fatores de produção. Capital e trabalho estão aqui, mais terra, né? Terra, capital e trabalho. Então, capital e trabalho como fatores de produção, sendo negociados naquele tabuleiro do jogo do desenvolvimento econômico pelas famílias e empresas. Beleza? Famílias oferecem... O que a família pode oferecer para o mercado? A família não pode oferecer produto, porque a família não tem produto. A família tem capital e tem trabalho para fornecer. O produto vai ser oferecido pelas empresas. Então, bens e serviços são oferecidos pelas empresas porque processam os fatores de produção disponíveis que as famílias colocam disponíveis para a economia. Então, qual que a gente está olhando aqui? Fator de produção, capital e trabalho. Então, as famílias colocam capital e trabalho para as empresas. O que é capital e trabalho para as empresas? É empréstimo de capital. A empresa, em tese, não tem capital. A empresa pode criar um capital com o passar do tempo, mas empréstimo de capital é fornecido pelas famílias. Esse valor, ou máquinas e equipamentos, entram nas empresas com uma perspectiva das famílias, ser remunerado por isso. Tá? Então, eles querem ser remunerados. E qual é a remuneração das famílias quando colocam para as empresas capital e trabalho? Salário e lucro. Lucro de onde? Do capital. E o salário de onde? Da mão de obra, do trabalho. Tá? Então, famílias colocam capital e trabalho para as empresas e as empresas devolvem os salários e lucros que se transformam em renda para as famílias. Beleza? Desbugou na parte de baixo aí, Jaqueline? Confirma para mim. Foi a Jaqueline que bugou? Não, foi a Duliane que bugou. A Jaqueline pediu, não estava vendo a tela, né? E aí, Duliane, desbugou essa parte de baixo aqui, pelo menos? Vamos lá. Famílias e empresas. Famílias entregam capital e trabalho para as empresas e as empresas devolvem salário e lucro para as famílias. Fechou aí? Beleza, Duliane, show de bola. Agora bora para a parte de cima, tá? Aqui a gente viu capital e trabalho. Isso aqui, capital e trabalho, é fluxo real, tá? É só pensar, é dinheiro? Se não for dinheiro, fluxo real. Se for dinheiro, fluxo monetário. Capital e trabalho não é dinheiro, lembra? O capital pode até ser dinheiro, mas ele não está ali como dinheiro, uma transferência de caixa. Está ali porque a empresa vai pegar um capital, ela vai investir nos negócios, tá? Então, capital e trabalho. Capital e trabalho estão no fluxo real. Na volta, a gente tem salários e lucros e renda, e isso sim é dinheiro, tá? Salários e lucros e renda, isso sim está no fluxo monetário, tá bom? Então vamos lá. Agora na parte de cima da tabela. As empresas oferecem bens e serviços que são vendidos nesse mercado de produtos para as famílias, e as famílias recepcionam bens e serviços comprados.
certo? Esses bens e serviços comprados são gastos para as famílias. As famílias gastam com isso. O gasto é dinheiro. Bens e serviço é o fluxo real. Então, fui ali e comprei um carro. O carro, para mim, é fluxo real. O valor que eu pago pelo carro é o meu gasto, que está no fluxo monetário. Então, não existem duas transações diferentes. É a mesma transação, mas eu estou trocando bens e serviços por dinheiro. Assim como ali embaixo eu troco capital e trabalho por dinheiro ou renda, né? Então, eu também estou trocando fatores de produção pela moeda, pelo dinheiro, né? Pela remuneração desses fatores de produção. Beleza, então as famílias compram bens e serviços, então são gastos para ela, e, ao mesmo tempo que as famílias compram esses bens e serviços que são vendidos pelas empresas, isso se transforma em receita no fluxo monetário para as empresas. Então, as empresas vendem esses produtos e recebem a sua receita. Te pergunto, Liliane, desbugou a parte de cima ou ainda está meio bugado? Desbugou? Minha filha fala assim mesmo. Beleza, show de bola. Tá, já até entrei na parte que eu queria entrar com vocês hoje. Vou sair dessa apresentação aqui, não estou conseguindo. Beleza. Quero ficar aqui com vocês, só ver se eu consigo... Tem que abrir de novo essa parada. Melhor. Então tá, a gente acabou de ver elementos no sistema econômico parcialmente, né? Mostrei para vocês fatores de produção e mostrei para vocês também agentes econômicos, né? Não mostrei para vocês instituições. Instituições não entram ali no fluxo econômico, tá? Mas é importantíssimo porque é ele que organiza, essa é a regra do jogo, né? As instituições dão a regra do tabuleiro, lembra que eu falei? Fatores de produção são moeda de troca e os agentes econômicos jogam nesse tabuleiro utilizando as moedas de troca. Qual é a regra do jogo? São as instituições. Essas regras podem ser jurídicas, podem ser políticas e podem ser sociais. Essas instituições, pessoal, podem não ser constituídas formalmente. Por exemplo, instituições sociais têm a ver com a sociabilidade. O que é certo, o que é errado, é justo fazer isso, é injusto fazer aquilo. Às vezes a gente não está perguntando se é legal fazer aquilo, né? Se está dentro da lei, mas se é justo, se é socialmente justo, né? Então, esse senso de justiça, essa moralidade está nas instituições sociais. Nas instituições políticas, é exercício do poder. Como que eu faço o exercício do meu poder econômico? As instituições políticas também vão dizer como essa regra se dá. Pessoal, a política, vamos lá, na sua essência do exercício do poder, ela não é essencialmente moral. Não existe uma regra moralizante do exercício político, tá? Então, uma empresa cresceu muito, então isso é ilegal. Pode ser ilegal por conta da regra jurídica, das instituições jurídicas. Mas pode ser também imoral e ainda ser legal, né? Não infringiu nenhuma lei, mas ninguém concorda com aquilo, então ela é imoral. Então, uma regra política, o exercício do poder político está o tempo todo se associando ao jurídico e aos sociais e um implicando no outro. Tá? Então, as instituições são as regras, esses são elementos do sistema econômico que dão a regra de como os agentes econômicos vão trocar ou escolher os seus fatores de produção. Fechou? Deu para entender? Ou ficou bugado? Tranquilo, né? Beleza. Não sei porque está ficando aqui na frente. Pessoal, isso é bem interessante, tá? Eu quero fazer para a aula que vem um discurso sobre equidade com vocês, tá? Mas eu quero apresentar objetos. Pessoal, objetos não é objetivo, tá? Objetos
Objetos do sistema econômico. Tem a ver com sobre o que trata o sistema econômico. Objeto econômico, crescimento, obrigado, estabilidade ou equidade. Tá? Esses objetos compõem os estudos dos economistas. Tá? Então, tem uma série de teorias, uma série de abordagens econômicas para dentro de cada um desses objetos. O crescimento talvez seja o mais fácil da gente compreender, porque a gente acaba consumindo isso no nosso noticiário convencional. Eu nem perguntei isso para vocês, quero perguntar agora. Assiste qual? Assim, não só dizer não assista sobre viagem. O negócio é Netflix ou Disney Plus, né? Você assiste jornal? Estou esperando respostas aí de vocês no chat. Ninguém vai responder nada. Raramente assisto TV, né, Juliane? Normal. Eu era muito assíduo. E hoje, de fato, tenho que fazer força para assistir. A Ana Freitas, às vezes. O Jornal Nacional, às vezes, a Jaqueline. A Ellen disse que não assiste. A Patrícia, raramente, o Jornal da Record. Muito raramente. Às vezes, o Jornal Nacional, a Jamile também falou. Mas alguém sabe o que quer dizer PIB por conta da fonte da TV? Produto Interno Bruto. Bem, Produto Interno Bruto. Exatamente. Agora detalhe pra gente. Pois é, agora o que é Produto Interno Bruto, né? Produto Interno Bruto, pessoal, é a soma em moeda corrente, gravem bem isso, é a soma em moeda corrente de tudo que é produzido em determinado período por uma economia. Então, o PIB brasileiro é tudo que o Brasil produziu, por exemplo, o PIB de 2020, né, tem uma projeção aí de leve crescimento, apesar da pandemia, fechamento da economia e tudo, né, de um breve crescimento para a nossa economia. PIB do Brasil em 2020. O que é o PIB do Brasil em 2020? Tudo que as empresas produziram, tudo que o país produziu, em todos os três setores, tá? Primário, secundário e terciário, a preço de moeda corrente. Então vamos lá. Camarada, uma empresa vendeu 500 cadeiras, né? E ele faturou com essas 500 cadeiras, vamos lá, 5 milhões, uma suposição, tá, pessoal? 5 milhões de reais. Então o que vai para o PIB? Não são 500 cadeiras, são 5 milhões de reais, tá? Então é a soma moeda corrente de tudo que foi produzido. Então, lembra que a gente viu os setores lá, primário, secundário e terciário? Todos eles produzem riqueza, né? O terciário mais circula riqueza do que produz, mas, por exemplo, o comércio, que está lá dentro do terceiro setor, produz lucro. Então, é essa parte adicional, que é o lucro, que é adicionada na economia. Tá? Então, indústria, comércio, serviços e produção agrícola são produzidos em determinado período. Quando é que eu tenho crescimento, voltando lá para o nosso... Por que eu perguntei do jornal, pessoal? Porque o jornal usa muito o PIB, Produto Interno Bruto, como bem falou a Keila, né? Então, o Produto Interno Bruto, ele é a soma de tudo que foi produzido por uma economia ou por um país em determinado período, tá? Então, só tem anual? Não, tem PIB trimestral, PIB mensal, tem o PIB das regiões, PIB do município, o site do IBGE traz um detalhamento sobre o PIB muito relevante. Eu tenho um blog que eu sempre estudava o PIB do Amapá, né? Vou até retomar essa atividade, fui cobrado, inclusive, por outro professor da Unifap para retomar essas produções, porque não é todo mundo realmente que escreve sobre, né? Então, é bom a gente entender o que acontece na nossa economia. Então, crescimento é um dos objetos do sistema econômico. Crescimento é medido especificamente na nossa tradição pelo PIB, tá? Então, se eu tenho um aumento da produção a taxas superiores da população, o que é isso?
Se o meu PIB é de 5 bilhões e ele aumentou para 6 bilhões, quer dizer que ele aumentou 20%. Aí eu olho para a população. Se a população aumentou 25% naquele mesmo período, aí eu não tenho um crescimento econômico. Eu tenho um encolhimento econômico. Quer dizer que a população cresceu mais que a economia. E geralmente a gente usa uma métrica para fazer essa conta, que é o PIB per capita, né? O PIB por cabeça, o PIB por habitante. A gente pega o PIB e divide pelo número dos habitantes daquela determinada nação. Então a gente tem um PIB per capita. Esse PIB per capita é a principal métrica para a gente acompanhar crescimento. Não falei desenvolvimento, tá? Falei especificamente crescimento. Então, para ter crescimento, eu tenho que ter um PIB que cresce mais do que a população, tá? Então, não é convencional de ter um encolhimento de uma população, tá? Apenas ali no centro da Europa, a Europa Ocidental também, a Europa Oriental, a gente tem alguns países com encolhimento populacional, né? E aí, quando a gente coloca os migrantes na conta, aí a gente tem sempre um crescimento populacional. Porque tem muita gente vindo de outros lugares, de outros países, por exemplo, na África subsaariana, a África saariana, ali em cima ainda, perto do Mediterrâneo, também acaba migrando para esses lugares onde o crescimento vegetativo, que é o crescimento próprio, pode diminuir um pouquinho, porém a migração aumenta essa população. Então, ainda assim, o crescimento econômico só é possível quando há crescimento do PIB além do crescimento da população. Fechou? Estabilidade. Só vou falar sobre eles, porque na aula que vem eu quero entrar na equidade, quero uma reflexão interessante sobre equidade com vocês. Estabilidade. Aumentar ou pelo menos manter o nível de emprego. Tá? A estabilidade também ela é um dos objetos do sistema econômico. A gente precisa focar, orientar, pensar sobre a empregabilidade, o nível de emprego. Né? Quantos por cento da população estão empregados ou estão desempregados? Né? Eu preciso levar isso a um ponto ótimo. Qual é o ponto ótimo? Em que as famílias empregadas deem sustentação para aquele sistema, mesmo que a gente ainda tenha desempregado. Né? O Stuart Mill chamou de pleno emprego. Pleno emprego, pessoal, não é todo mundo empregado de uma economia. É um sistema econômico que tenha número de empregados suficientes a ponto de manter os desempregados. Tá? E hoje a gente não tem, a gente está bem longe dessa noção do pleno emprego. É um conceito teórico, né, de Stuart Mill, quando fala sobre pleno emprego. Outro critério para a estabilidade, além do nível de emprego, é também o nível de preços estáveis, ou seja, inflação. Uma inflação nula. O que é inflação nula? Quando você não tem o aumento generalizado do preço. Então, pessoal, gravem bem. Inflação não é somente aumento de um item. Né? Aumentou a Coca-Cola, a gente está com uma inflação terrível. Ou então, aumentou o carne de frango, a gente está com uma inflação horrível. Não. É um aumento generalizado e contínuo nos preços. Então, a estabilidade é um dos objetos a ser estudado pelo sistema econômico. Tá? Então, através do nível de emprego e através do nível de preços. Outro nível interessante para a gente entender na estabilidade é o nível de renda nacional, que não está aí. Né? É um fator, um agregado macroeconômico que a gente vai desenvolver melhor mais na frente, tá? Renda nacional. Ainda não está na hora da gente falar sobre ele. Por isso que eu apresento agora aí para vocês somente nível de emprego e níveis de preços estáveis, estabilidade. E na equidade que vai entrar toda a regra da inserção social gradativa do contingente de excluídos. Ou seja, já há um pressuposto que há excluídos aqui. Né? Há um fator de exclusão que gera cada vez mais exclusão. E o princípio da equidade, ou então o objeto equidade de um sistema econômico, tenta inserir esses excluídos para que seja mais pleno aquela determinada economia. Redução dos bolsões de pobreza. Né? Se você está gerando muita exclusão, você também está gerando gente fora desse sistema econômico que vai estar, então, empobrecido. E aí você gera políticas para a equidade, para restabelecer aquele indivíduo, aquele agente econômico, aquele grupo de agente econômico em um determinado sistema econômico. Também pela melhor distribuição de renda. Então, melhor distribuição de renda, há um pressuposto de que a distribuição da renda não é feita da melhor forma possível. Há um déficit aí, uma separação, uma deficiência nessa distribuição de renda. Uns recebem mais do que outros, né?
E aí as meninas lá do... Esqueci o nome da banda na Bahia, né? Canta Bonche, Bonche, Bom, 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 né? Essas meninas aí. E o motivo todo mundo já conhece. O de cima sobe, o de baixo desce. Essa é a filosofia lá. É as meninas o nome, né? Da banda. Quem não conhece, que as meninas são mais novinhas aí, vocês são novinhas, não podem não lembrar dessa música. Só pesquisar lá. Depois eu coloco o link para vocês. Fechou, pessoal? Eu queria terminar a aula aqui com vocês, até a equidade. Na aula que vem, a gente vai retomar a partir desse ponto, discussão de equidade, tá? Lembrando que o objeto do sistema econômico não é somente a equidade, a gente também tem crescimento e também tem estabilidade, tá bom? E equidade é a parada sinistra, profunda, que eu preciso respirar sempre quando eu vou dar essa aula, que é uma coisa que, sinceramente, me afeta de alguma forma, eu ainda preciso compreender. Desbugou aí, pessoal do Liane? Deu ok? E professor, só disponibilize para a gente, por favor, o quanto antes esse material, tá? Tá, vou passar Que é o e-mail para a para a turma gente lá, eu vou colocar reforçar. no Drive. Tá bom. Professor, tá me ouvindo? Alô? Oi, Tá me ouvindo, professor? estou te ouvindo. Professor, eu cheguei um pouquinho tarde, eu já peço até desculpas para os colegas da turma. Sem problema. Estou cuidando de uns probleminhas de saúde. Eu queria saber se o senhor onde o senhor está disponibilizando as gravações, se é no Cigarra, algum canal no YouTube, para eu poder rever a aula que eu praticamente perdi completa. Boa dica, Diego. O pessoal tá colocando aula no YouTube, tá? Eu não sei, professor. Eu acho que os professores do curso de administração estão colocando no Cigarra. Cigarra, né? É, porque a gente tem o link, a gente recebe o link direto no nosso e-mail, assim que a gente termina a gravação. Aí fica fácil compartilhar o link, né? Mas ia ser bem interessante colocar um canal próprio lá para as aulas também, ia ficar legal. Eu não sei se o Google Meet faz o upload para algum determinado local. Ele faz pro Drive, ele faz pro Google Drive. Isso. Aí esse link te acessa lá no Google Drive. Eu achei legal também. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, eu vou compartilhar para vocês, tá? Mas a aula está gravada desde o início, aí você pode retomar isso através desse link, tá bom? Ok, muito obrigado, professor. Ok, pessoal, então um grande abraço para vocês. Deixa aí que tem outra turma agora, né? E qualquer dúvida, por favor, só mandar por e-mail. Você fez uma pergunta aqui, desculpa. Não, professor, era só isso mesmo que eu queria saber, né? Mas aí esse toque do Diego é muito bom para a gente rever essa aula, principalmente essa aula, daqui para frente, né? Tudo bem, a gente está retomando nesses conceitos, tá? Vai fazer exercícios, exercícios simples, parecidos com esse que a gente fez. A gente nem sentiu muito aqui, né? O que é PIB? Né? Uma perguntinha que eu poderia fazer, vai fazer uma pesquisa e me traz. Não, vamos discutir o que é PIB. Né? Depois a gente discute aqui, o nosso Estado, ele está mais pautado no setor primário, terciário ou secundário, né? E vocês vêm e respondem. Então é nesse sentido que a gente vai fazer exercício de fixação dessa matéria que a gente viu aqui, tá bom? Nesses conceitos. Eles vão ficar retomando o tempo todo. Tá bom, Pedro? Tá, tudo bem então, professor. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Até a próxima aula.